Mateus, capítulo de número 19, versículo 16 ao versículo de número 30. Diz assim a palavra de Deus. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então, disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os seus discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Nessa passagem, que diga-se de passagem um pouco longa, nós podemos ver aqui a questão do jovem rico. A epígrafe da passagem, quando nós observamos na nossa Bíblia, nas nossas escrituras sagradas. O Evangelho segundo Mateus, escrito por um dos apóstolos do Senhor Jesus, ele é endereçado aos judeus e ele busca mostrar que Jesus, ele é o Messias, que Jesus é o rei aguardado, que Jesus é o ungido de Deus, que veio para cumprir as profecias acerca do ungido, porque ele é ungido, e para salvar as pessoas. Aqui no capítulo de número 19, especialmente os versículos que lemos, que é do versículo de número 16 até o versículo de número 30, o Senhor Jesus, ele está mostrando, ensinando a um jovem, e consequentemente também aos seus discípulos, por estarem ali presentes, o verdadeiro caminho não somente da salvação, mas também da caminhada cristã juntamente com ele. Mas eu quero me ater aqui nesses poucos minutos que tenho sobre 7 dificuldades para o homem ser salvo. É sobre isso que eu quero falar aqui nesse momento. Sobre algumas dificuldades, pontuarei aqui pelo menos 7 delas, para o homem ser salvo. E a primeira dessas dificuldades que eu quero destacar aqui é o amor ao mundo. Tiago capítulo 4, versículo de número 4, já diz para nós não amarmos o mundo. E ele ali faz uma ressalva interessante sobre a questão do amor ao mundo. Ele diz: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus?
Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que Tiago ele está nos mostrando aqui é que o amor ao mundo, e quando eu falo ao mundo, eu não me refiro ao amor ao planeta Terra, eu não me refiro ao amor às coisas que Deus criou, ao cuidado que nós temos do planeta, ao cuidado que na verdade nós deveríamos ter do planeta, ao cuidado que nós deveríamos ter das plantas, dos rios, dos mares. Ah, eu amo praia, eu estou pecando? Não, não é desse mundo que eu estou falando. Quando eu falo amor ao mundo, eu estou me referindo a esse sistema que se opõe a Deus, que se opõe a tudo no que diz respeito ao Senhor nosso Deus. Quando eu falo de mundo, eu estou me referindo a esse sistema que é dominado por Satanás e que o diabo é o seu príncipe. Então esse mundo que combate contra os princípios da palavra de Deus, o amor a esse mundo, o amor às coisas que fazem parte desse mundo, o amor às coisas que são normais nesse mundo, é um grande empecilho, é uma grande dificuldade para o homem ser salvo. É uma grande dificuldade. Esse jovem, ele demonstra que amar coisas que estão no mundo e não quer abrir mão dessas coisas para seguir a Jesus. Quantas pessoas hoje não estão na mesma situação desse jovem? Amo muito as coisas do mundo, ama muito as coisas que tem no mundo e sabe que se for para o reino de Deus é necessário renunciar a isso. E por causa disso, essas pessoas elas não querem renunciar ao mundo e acabam perdendo a salvação para ficar com o mundo. Por isso que o amor ao mundo, o apego às coisas mundanas, é um grande empecilho, uma grande dificuldade para o homem ser salvo. Nós não podemos ficar presos, ficar abismados com as coisas do mundo. Nós não podemos nos deixar iludir pelas coisas que tem no mundo. Porque tudo isso que está no mundo passa. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Uma outra dificuldade para que as pessoas elas sejam salvas são os parentes que se opõem. Quando nós observamos aqui a fala do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele diz, quando os discípulos perguntam ao Senhor, e Pedro, mais especificamente, dizendo, Senhor, e nós que deixamos tudo? Nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Nós deixamos tudo, nós abandonamos tudo por amor do Senhor. O Senhor Jesus diz para eles, para os 12 discípulos especificamente, vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E aí ele diz uma palavra que se aplica a todas as pessoas salvas. E todo aquele que tiver deixado casas, que tiver deixado irmão, família, que tiver deixado irmãs, família, que tiver deixado pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Quando nós lemos, por exemplo, em Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 36 e o versículo de número 37, você que está com a sua Bíblia aberta, por favor, me acompanhe. Mateus capítulo 10, versículo 36 e o versículo de número 37 diz o seguinte: assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim.
Então, às vezes é necessário nós irmos contra os nossos parentes que se opõem para nós sermos salvos. Isso aqui eu sei que é uma grande dificuldade e eu sei que é um tema que precisa ser conversado, que precisa ser dialogado, que precisa de muita oração, porque algumas pessoas elas são oprimidas pelos seus próprios familiares para não aceitar o Senhor Jesus. Por exemplo, mulheres, elas são oprimidas pelos seus maridos, porque às vezes as mulheres elas querem aceitar Jesus e os seus maridos não permitem que isso aconteça. E a mulher fica, claro, com medo do que possa acontecer caso ela aceite o Senhor Jesus como o Salvador da sua vida, como o Senhor da sua vida, e por medo acaba não aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A mesma coisa acontece com filhos, quando às vezes o filho quer aceitar o Senhor Jesus e os pais não permitem isso. Os pais não deixam. Então, isso é algo muito delicado de se tratar. Mas nós precisamos entender que a salvação ela é mais importante do que qualquer coisa sobre a terra. Nossas famílias, nossos familiares, melhor dizendo, não podem nos dar a salvação, mas Jesus pode. Nossos familiares não podem nos levar para o céu, mas Jesus pode nos levar para o céu. Não estou aqui pregando que você deve brigar com seus parentes, discutir com seus parentes, que você deve levantar a voz, amaldiçoar os seus parentes. Não estou pregando isso aqui. O que eu quero dizer é que parentes às vezes se tornam um grande problema para que pessoas aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E isso precisa ser tratado. Isso precisa ser resolvido. Se existe alguém que está passando por uma situação dessas, eu aconselho você a buscar ajuda. Busque ajuda de pessoas. Converse com pessoas. Converse com a pessoa que é líder da igreja, aonde você quer ir. Converse com pastores, converse com pessoas da sua família, converse com o seu marido, ou sua esposa, ou seu pai, ou sua mãe, enfim, seja lá qual for o parente que está se opondo a isso. Busque ajuda, mas não perca a sua salvação. Salvação, ela é mais importante do que tudo. Porque a salvação trata-se de coisas eternas. Então, a primeira dificuldade para o homem ser salvo é o amor ao mundo. A segunda dificuldade que eu estou destacando aqui para o homem ser salvo é os parentes que se opõem. E a terceira dificuldade que para o homem ser salvo é a indecisão. A indecisão é um mal nesta geração. A indecisão, ela sempre acompanha as pessoas. Indecisão em situações que não tem tanta relevância, tem uma relevância, mas não é uma relevância tão grande no que diz respeito comparado, né, com a salvação. Mas tem uma relevância, como por exemplo, qual roupa eu vou ao culto, eu vou com uma camisa azul, ou eu vou com uma camisa branca ao culto, assistir a Deus, participar de qualquer coisa. Que horas será, né, que eu vou para a academia, por exemplo? Será que eu vou no matutino, turno matutino? Ou será que eu vou no vespertino? Então são coisas que as pessoas acabam ficando muito indecisas no seu dia a dia. Só que eu estou falando aqui de uma indecisão mais profunda. Quando nós
abrimos a palavra de Deus, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo de número 30 e o versículo de número 19, nós podemos observar que lá está escrito assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Isso aqui é aquilo que Deus propõe diante de nós. Claro que aqui o contexto está falando para Israel, mas é aquilo que Deus propõe diante de nós. Nós temos dois caminhos por onde nós podemos andar. Tem duas portas por onde nós podemos entrar. Tem duas vidas que nós podemos viver. E tem dois destinos aonde nós chegaremos no final da nossa caminhada. E essa indecisão de algumas pessoas acaba aqui se tornando uma grande dificuldade para elas aceitarem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Elas não sabem se elas querem Jesus, mas elas não querem largar o pecado. Elas querem Jesus, mas não querem abandonar, por exemplo, a mentira. Elas querem Jesus, mas não querem abandonar a prostituição. Elas querem Jesus, mas não querem abandonar, por exemplo, o adultério. Elas querem Jesus, mas não querem abandonar a sua vida de fornicação. Elas querem Jesus, mas não querem abandonar o mundo, não querem abrir mão do pecado, não querem abrir mão dos seus prazeres pecaminosos. Só que elas querem Jesus e elas ficam nessa indecisão, que na verdade, diante de Deus, essa indecisão já é uma indecisão por não querer decidir pelo que é certo e correto aos olhos do Senhor. Essa indecisão delas diante de Deus já acaba sendo uma decisão. Que decisão é essa? A decisão de não decidir o que quer. E se Jesus voltar e a pessoa estiver indecisa, ela ficará aqui, ela não será arrebatada, ela não irá para os céus, ela ficará aqui na grande tribulação. E se por alguma coisa a pessoa acabar morrendo, falecendo, nessa indecisão e não se decidir por Cristo, a Bíblia já diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando nós abrimos a palavra de Deus, por exemplo, lá no Novo Testamento, em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 24, a Bíblia nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou nós somos completamente de Deus, ou nós nos entregamos por inteiro a Deus, ou nós entregamos tudo que temos a Deus, ou nós não entregamos nada. Com Deus é tudo ou nada, tudo de nós ou nada. Deus nos quer por inteiro. Deus quer o nosso espírito, Deus quer a nossa alma, Deus quer o nosso corpo. Deus quer que nós usemos o nosso corpo para a glória dele. Deus quer que nós usemos os nossos planos para a glória dele. Deus quer ser glorificado naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós planejamos, naquilo que nós pensamos. Deus quer ser glorificado em nossa vida. Então nós não podemos ficar nessa indecisão de não saber o que realmente, o que verdadeiramente nós queremos. Não há como. Não há como servir a dois senhores. Não há como eu querer Jesus, mas não querer abandonar o mundo. Não há a mínima possibilidade de eu servir a Jesus com o meu coração voltado para as coisas desse mundo. Não
tem como. Josué, capítulo de número 25 e o versículo de número 14 nos diz algo muito interessante que nós precisamos citar aqui. Diz capítulo 25, na verdade é o capítulo 24, porque Josué não tem capítulo 25, né? Capítulo 24, versículo 14 e 15. Diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então nós não podemos ficar indecisos. Uma outra dificuldade para as pessoas serem salvas ou para as pessoas aceitarem a Jesus é o medo dos prejuízos pessoais. Algumas pessoas elas não querem aceitar Jesus por medo de prejuízos meramente pessoais. Porque, infelizmente, na cabeça de algumas pessoas, ser crente é perder. Servir a Jesus é perder o melhor desse mundo, perder as melhores coisas desse mundo, porque as pessoas ainda não entenderam que esse mundo não tem nada de bom para oferecer para as pessoas. Esse mundo não oferece nada de bom. Tudo que esse mundo oferece é destrutivo. Busca nos destruir, busca nos afastar de Deus, nos afastar da presença de Deus. Mais e mais. Porque Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Marcos, no capítulo 10, no versículo 29 e o versículo 30, diz assim: tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos primeiros. Veja que Jesus coloca aqui campos. Então tem pessoas que elas acabam que rejeitando Jesus, rejeitando o Evangelho, porque elas têm medo dos prejuízos pessoais. Elas pensam que seguindo a Jesus, elas irão só perder. Depois que a pessoa aceita Jesus, aí a gente não pode mais, por exemplo, tomar álcool, não pode mais, por exemplo, ir para balada e passar a noite toda na balada, não pode mais adulterar de vez em quando, não pode mais mentir, tem que andar todo certinho e tudo mais. E aí não dá certo. Essas pessoas elas têm medo daquilo que elas têm como prejuízos pessoais. Nós precisamos pregar o Evangelho de verdade. Nós precisamos mostrar para as pessoas, mostrar para o mundo, que esse mundo é que traz prejuízos para a vida das pessoas. Esse mundo, ele adoece as pessoas. Esse mundo é terrível. Nada que vem desse mundo é bom. Bom é aquilo que vem de Deus, e a salvação vem de Deus. O novo nascimento vem de Deus. A regeneração, a justificação, a santificação, tudo vem
de Deus. Então, nós não podemos ter medo dos prejuízos pessoais que nós iremos ter. Ah, mas se eu aceitar Jesus, eu perderei amigos. Se eu aceitar Jesus, eu perderei colegas. Se eu aceitar Jesus, muitas pessoas ficarão contra mim. Se eu aceitar Jesus, eu irei perder o meu status. Nada disso importa comparado a Jesus. Jesus é mais importante do que tudo isso. Jesus é mais importante do que tudo no mundo. Nada se compara em grau de importância ao Senhor Jesus, a salvação. Nada. Por isso nós não podemos ter medo de prejuízos pessoais. A quinta coisa que eu quero destacar aqui é o apego às riquezas. Nem preciso dizer que o texto que nós lemos fala disso. A Bíblia diz que o jovem chega para o Senhor Jesus e pensa o que é o erro de muitas pessoas, inclusive hoje, que a salvação ela é conquistada por meio das obras. E é interessante como ele se aproxima de Jesus. A Bíblia diz que ele fala: Mestre, o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? O que eu preciso fazer de bom para alcançar a vida eterna? A resposta de Jesus é interessante. Jesus disse: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. E esse nós sabemos quem é. É Deus. A Bíblia já declara que Deus é bom o tempo todo. E esse jovem ele está apegado às riquezas. Jesus demonstrou para ele qual era a sua maior necessidade. A necessidade daquele jovem que era muito rico não era ele vender tudo o que ele tinha e dar aos pobres. A questão não era essa. A questão é que Jesus demonstrou algo mais profundo. Jesus demonstrou o que verdadeiramente estava no coração daquele jovem. O que estava entranhado em sua alma, que era o amor, o apego às riquezas. Ter riqueza não é pecado. Ter dinheiro não é pecado. Amar o dinheiro é a raiz de todos os males. Quando nós lemos, por exemplo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6 e no versículo de número 9, a Bíblia ela vai nos informar que, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens em ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Olha que coisa interessante. Paulo diz: o amor do dinheiro, pessoas que amam o dinheiro, pessoas que são loucas por causa do dinheiro, pessoas que são extremamente apegadas por causa do dinheiro, pessoas que matam e morrem por causa do dinheiro. Sabe o que Paulo diz? Essa é a raiz de todos os males. Não o dinheiro em si, mas o amor, o apego, o exagero na ênfase. Paulo diz, por causa dessa cobiça, desse amor, desse apego às riquezas, muitas pessoas, na verdade, no texto diz alguns se desviaram da fé.
Então isso é algo que alerta não somente as pessoas que estão fora da igreja, que estão fora do corpo de Cristo, mas aquelas que fazem parte do corpo de Cristo. Porque Paulo está dizendo, essa cobiça por ter cada vez mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, fizeram com que as pessoas elas desviassem o seu foco daquilo que é realmente importante. Nós já lemos aqui o que o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus disse que ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Porque ou vai agradar um e desagradar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então Jesus mostra que esse jovem, ele é muito apegado às riquezas. O coração dele ainda está voltado muito para as riquezas. Ele precisa abrir mão do amor que ele tem às riquezas. Aí o Senhor Jesus coloca ele em prova. Será que você me ama mais do que as riquezas? Será que realmente você está disposto a largar tudo por mim? Então vende tudo, dá aos pobres e me segue. A Bíblia diz que ele cabisbaixo deixou Jesus e foi embora porque era dono de muitas propriedades, muitas riquezas. Uma outra dificuldade, nós já estamos encerrando, é a indisposição para perdoar desafetos. Existem pessoas que elas não aceitam Jesus porque elas são indispostas a perdoar. Elas são indispostas para perdoar aquelas pessoas que ofenderam a ela. Existem pessoas que se desviaram da fé porque não conseguiram perdoar desafetos. Existem pessoas, isso aqui é um alerta para nós. Existem pessoas que hoje estão dentro da igreja, pregando, cantando, levantando a mão para cima, adorando, falando em língua estranha, mas elas estão com um problema de indisposição para perdoar desafetos. E isso precisa ser resolvido, porque é uma grande dificuldade para sermos salvos. Quando nós abrimos a palavra de Deus, em 1 João, porque é carta e não livro, 1 João, primeira carta de João, capítulo 4 e o versículo de número 20, nós temos o seguinte: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Nós devemos perdoar as pessoas que nos ofenderam. E quando nós ofendemos as pessoas, nós também devemos reconhecer isso e pedir perdão para elas. Pedir perdão para elas. Para essas pessoas, porque a salvação importa mais do que isso. Irmãos, se a gente parar para refletir, Deus nos perdoou. Deus, o soberano, o todo-poderoso, aquele que nós ofendemos desde a nossa tenra idade. Ele, não levando em conta os tempos da nossa ignorância, nos perdoou, nos acolheu na sua família e nos chama de filho. E como nós podemos ser pessoas tão arrogantes, tão prepotentes ao ponto de nós termos indisposição para perdoar as pessoas que nos ofenderam, sendo que Deus, que é muito maior,
meu Deus, infinitamente maior do que nós, nos perdoa. E nós não perdoaremos o nosso próximo, que é igual a nós, está na mesma situação que nós, precisando da graça de Deus como nós precisamos, precisando da misericórdia de Deus como nós precisamos, precisando do perdão de Deus como nós precisamos também. Aí nós nos acharemos superior e vamos dizer, não, o que essa pessoa me fez não é assim, tudo mais, por isso não vou perdoar essa pessoa. Você fez pior a Deus. Nós fizemos muito pior, foi mais grave o que nós fizemos a Deus e Deus nos perdoou. Como é que nós teremos essa indisposição, meu Deus, para perdoar os desafetos? Isso é uma grande dificuldade. Isso já levou pessoas a se desviarem da fé. Isso leva pessoas a não aceitarem Jesus. Porque as pessoas, elas querem aceitar Jesus, mas elas pensam, se eu aceitar Jesus, eu vou ter que pedir perdão para fulano de tal, porque eu não posso ficar mal com ele. A Bíblia diz que eu tenho que amá-lo. Eu tenho que amar a ele. Tenho que orar por ele. Então eu vou ter que pedir perdão. Ou eu vou ter que perdoar ele, mas aquilo que ele me fez me machucou tanto, me feriu tanto, que eu não sou capaz de perdoar ele. Mas Deus te perdoou, Deus me perdoou, Deus te lavou, Deus me lavou também. Nós não podemos ter essa indisposição para perdoar desafetos. Nós não podemos ter essa indisposição. Mateus capítulo 6, versículo 14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Precisamos perdoar. Precisamos perdoar. Eu sei que algumas coisas machucam muito, dói muito, causam uma ferida muito profunda e marcante. Mas você precisa liberar perdão, porque enquanto você não liberar perdão, você não será curado dessa dor. Libera esse peso do seu ombro, tira esse peso do seu coração, libere perdão para as pessoas, em nome de Jesus. Libere perdão para as pessoas que te ofenderam, em nome de Jesus, e seja livre desse peso sobre o seu coração, sobre a sua alma. Fique em paz, libere perdão. Para nós encerrarmos aqui, uma outra dificuldade para que o homem seja salvo é a falta de fé. Hebreus 11:6 já diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O homem é justificado pela fé e não pelas obras da lei. Algumas pessoas, elas realmente não são salvas porque elas não acreditam em Jesus. Algumas pessoas, elas não serão salvas porque elas não creem no nome do unigênito Filho de Deus. Elas não serão salvas por isso. E crer, biblicamente falando, implica muito mais do que acreditar. Não, eu acredito que Jesus morreu na cruz por mim, eu acredito que Jesus ressuscitou no terceiro dia, eu acredito que Jesus está no céu, à destra de Deus, intercedendo por mim ao Pai, que Jesus me ama e que Jesus não vai deixar... Calma aí, fé é muito mais do que isso. Fé, a fé bíblica, ela envolve arrependimento. É necessário que você se arrependa dos seus pecados. É necessário que se arrependa dos pecados. É necessário o arrependimento. É necessário o desejo de mudar.
É necessário reconhecermos que realmente nós estamos muito em falta com Deus. Que realmente nós somos pecadores. Que realmente nós precisamos da graça de Deus. Nós não merecemos, mas nós precisamos muito. Nós não somos nada. Nós precisamos dele. Ele é tudo, nós não somos absolutamente nada. Sem ele não há salvação. Sem ele não há perdão dos pecados. Nós precisamos nos arrepender. Precisamos olhar para a nossa vida e reprovarmos tudo que nós fizermos. Reprovarmos todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos maliciosos, pecaminosos, todos os nossos planos pecaminosos. Dizer: Deus, eu quero ser diferente. Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero, Senhor, viver uma nova vida. Me ajuda. Perdoa os meus pecados. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Isso é crer. Isso é ter fé. Mas isso tem que vir de dentro para fora. E não apenas dizer: não, eu acredito em Jesus. Isso não é fé. Isso não é fé. Tá? Isso não é fé. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos clamar para que Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos viver uma nova vida baseada na palavra de Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, Ele aplique essa palavra no nosso coração. Que essa palavra possa nos impactar, possa nos mostrar a necessidade de nós não amarmos o mundo, a necessidade de nós não ficarmos indecisos, de nós decidirmos sempre por Cristo Jesus. De nós não nos apegarmos às riquezas e às coisas que tem desse mundo. A importância de perdoar as pessoas e de arrependimento. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.